Hoje nós vamos conversar sobre o tema feridas que curam. A base bíblica é 2 Coríntios, capítulo 1 e os versículos 3 e 4, que diz assim, presta atenção. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Versículo 4. Que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha que interessante isso. Algumas pessoas nécias, isto é, que não entendem os preceitos bíblicos, que não compreendem o que o apóstolo Paulo está escrevendo, dizem assim, eu passo por tribulação para poder consolar outras pessoas que também estão passando pela mesma tribulação que eu estou ou enfrentei atrás. Isso mesmo. Por exemplo, eu passei pela morte, no caso do meu pai, né? E quando alguém chega para mim, ou eu recebo uma notícia de alguém que perdeu seu pai, eu vou ter empatia com aquela pessoa. Então eu consigo chegar até aquela pessoa e dizer para ela como eu fui consolado por Deus, né? Como eu recebi do Senhor a consolação, eu passo essa mesma consolação que eu recebi para as pessoas que perderam também seu pai. Né? Por quê? Porque eu passei pela mesma experiência. Entendeu? Tem pessoas nécias que não compreendem os preceitos bíblicos, o que o apóstolo Paulo escreveu aqui, falando que o Deus que nos consola em toda tribulação também nos dá graça para que possamos consolar o que estiverem passando por alguma tribulação, como nós passamos. Eu e você passamos por tribulação porque é necessário. Por quê? Porque nós vamos amanhã também atender pessoas que estarão passando pela mesma situação que nós. Por isso que há um velho ditado que diz que o inteligente, o sábio, é aquele que aprende com o erro dos outros. Eu não entendo que passar por tribulação é um erro, mas eu entendo que passar por tribulação é um momento da vida. Todos nós passamos por um deserto da vida. Quem já não ouviu falar desta expressão, deserto da vida? Quem já não passou por uma tribulação, por um deserto da vida? Por um enfrentamento difícil, até mesmo intransponível, mas você conseguiu superar, chegou do outro lado e venceu no nome de Jesus. E hoje você pode servir de exemplo para outras pessoas. Quantos testemunhos que eu já ouvi de pessoas que enfrentaram câncer, conseguiram vencer o câncer e hoje estão curados, curadas e servem de um testemunho de incentivo, de motivação para quem está passando pelo câncer. Quantas pessoas que eu conheço que eram viciadas em drogas, hoje estão livres. E hoje, quando elas encontram alguém que está envolvido em drogas, ou alguém que está preso em drogas e diz, não tem saída para mim, essa pessoa vai dizer assim, olha, eu fui drogado, olha, eu passei pelo que você está passando agora. Eu já conheci pessoas que eram viciadas no cigarro, nos vícios, bebida alcoólica, hoje estão libertas, estão livres. E quando eu conversei com essas pessoas, elas dizem, olha, quando encontro alguém na mesma situação que me encontrei um dia, eu digo, tem solução para você. E a pessoa vai dizer, não tem. Tem solução sim, mas não tem. E como é que você tem coragem de dizer que para mim tem solução? Porque a pessoa vai dizer, né? Não é meu caso. Porque eu nasci lá cristão, então eu não sei o que é droga, eu não sei o que é bebida alcoólica, eu não sei o que é cigarro, eu não sei, confesso. Mas a pessoa vai dizer, né, que um dia passou por vícios de bebida alcoólica e cigarro, vai dizer assim, olha, eu um dia passei pela mesma situação que você está passando agora.
e eu consegui superar. Eu venci. Então eu entendo que as tribulações, o vício não é essa questão agora, mas quando é um enfrentamento, uma tribulação, algo que vem para nos atribular, incomodar, e muitas vezes nós nos sentimos fracos diante disso e vencemos essas tribulações, saiba que essa experiência que você está passando com Deus neste exato momento vai servir de consolação para outras pessoas. Pastor, prova isso na Bíblia. Está aqui, ó. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Ele é o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiverem em alguma tribulação. Ou o que Paulo está querendo dizer aqui, olha, vocês estão passando por uma tribulação? Amanhã vocês servirão de consolo para outros que estiverem passando pela mesma tribulação que vocês estão passando agora. Olha que interessante. E com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Esse texto fala de consolo pelo Espírito Santo, que é Ele que habita em nós, é Ele que nos consola. Outra coisa, o senhorio de Deus sobre nós. Outro assunto interessante, nós glorificamos a Deus até mesmo na tribulação. Outro ponto importante, a misericórdia de Deus é muito grande sobre nós, principalmente quando estamos passando por tribulação. A paternidade de Deus, Deus ele é Pai no momento que estamos passando pela tribulação. E tribulação, muitas das vezes, são aflições. Isso, aflições. Mas saiba que em meio às aflições, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Então, a tribulação que você está enfrentando agora, ela é passageira. Apenas tenha fé em Deus. Conte com a presença dEle. Conte com a presença do Espírito Santo em sua vida. Escolhi aqui um desenho de um coração com curativo, porque feridas que curam. Muitas das vezes as feridas que temos em nossa alma, que foram saradas de tribulações, aflições que passamos, essas feridas vão curar outras feridas ou outras pessoas feridas. É um coração partido que foi curado. Também você pode curar outros corações partidos e eles serão curados. Você é a ferramenta de Deus para curar pessoas. Você foi levantado na terra para ser um canal de Deus para outras pessoas. Pense nisso. Deus te abençoe. Leia 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Deus te abençoe. Medite nesse texto.